Filipenses, capítulo 4, versículos 8 a 9. A palavra diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Aqui a gente vê a situação na igreja onde se fica a cidade de Filipos, e o apóstolo Paulo enviou esta carta para os irmãos da igreja que se localizou nessa cidade, em gratidão de sua participação e de seu patrocínio financeiro generoso ao ministério dele. Porque nessa época, não tinha a estrutura de igreja como uma instituição, As igrejas se reuniam em casas, em lugares assim onde as pessoas podiam se encontrar, Não era assim como a gente tem hoje, nosso lar espiritual aqui, Então, às vezes, era difícil, para uma igreja se manter, E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ficou muito grato, porque esta igreja dos filipenses, eles tinham uma participação muito grande e muito proativo no aspecto de dar suporte, de ajudar o Paulo a fazer o ministério de evangelizar, E se dermos um tempo para conhecer um pouco dessa cidade, essa cidade de Filipos era conhecida de ser um centro de muitas religiões, muitas crenças, Aí, se vê cada coisa que as pessoas acreditavam, Mas, em particular, este lugar era um centro, onde adoravam o imperador romano como se fosse Deus, Ali, onde as pessoas não somente gostaram e davam honra para o imperador por ser o seu líder, mas eles viam como se fosse tipo Deus, em vivo. Então, Filipos era muito importante, apesar de ser uma cidade pequena, era bem importante porque era um centro de culto para o imperador, No entanto, mesmo ser uma cidade de muitas religiões, muitas crenças, não era uma cidade que tinha muita grande concentração de judeus, Aqui, como nós de cristão, de tradição, quando sairmos de nossos países e se instalar de outro lugar, a primeira coisa que se instala é a igreja, Aqui no Brasil a gente vê isso como a praça central em muitas cidades, Aqui em São Paulo não é diferente. Quando a gente for na Praça da Sé, é o ponto zero da cidade, E o que está lá é a catedral, não é? É a mesma coisa. Os judeus, quando eles forem para os outros lugares, eles principalmente colocam em primeiro lugar a sua sinagoga, o lugar onde eles se reúnem para se adorarem a Deus, Mas nessa cidade de Filipos não tinha muitos judeus, de fato. Então, o Paulo, quando ele foi fazer a sua viagem missionária, porque ele três vezes, ele passou por Filipos e o costume dele era de vou encontrar a sinagoga e vou orar, porque ele era judeu, A gente lembra que ele nasceu como judeu e era fariseu, Então, o seu costume era de, eu vou para a igreja para orar, sendo o nosso costume. Mas sendo que não tinha nem sinagoga aqui, ele estava indo para a beira do rio e ele se encontrou uma mulher que se chama Lídia, E essa Lídia, ela era uma comerciante muito assim influente, e ali eles começaram a dar a ideia de vamos fazer uma igreja, E ali que nasceu a igreja em Filipos, E também essa cidade não era uma cidade assim que tinha muita riqueza, Quando a gente lembra de São Paulo, é a cidade de dinheiro
da América Latina, não é? Nós vivemos nessa cidade onde tem muito dinheiro. Mas se você jogar uma cidadezinha de interior, né? Alguém aqui ouviu a cidade de Apiaí, São Paulo? Por acaso? Ninguém, né? Porque não é, né, cidade de muita riqueza. Eu já fui lá, mas também é tipo interiorzão, bem pequeno, nada a ver com tipo vida, né? E Filipos era mesmo assim, né? Não era cidade que tipo passava muito dinheiro, então a população também dela não era que concentrava muitos ricos. Estima-se que apenas 1% da população de Filipos era gente que tinha muito dinheiro. Então, a maioria das pessoas que moravam em Filipos não tinha muito dinheiro. Então, lembrando, como que eu falei no início, que o apóstolo Paulo recebeu ajuda da comunidade de Filipos, é importante porque, né? Ele sabia, de fato, como era sacrifício para os irmãos. Não é que tipo todo mundo nessa igreja era tão cheio de dinheiro que davam com farto, né? Que eles podiam dar tanto dinheiro para o Paulo e também ter para eles. Na verdade, os irmãos, a maioria, tinha que suar muito, ralar muito para poder ajuntar dinheiro para ajudar o Paulo. E Paulo, sabendo disso, não tinha como ficar assim, a não ser grato, né? Imagina alguém, né, longe de você, está suando e trabalhando muito duro para ajudar você a entrar na faculdade, né? De você fazer o seu cursinho, né? Imagina você sabendo da situação que esse amigo ou esse cônjuge passa para ajudar você, então você não vai ficar assim, eu mereço. Não, você vai ficar bem grato, bem feliz que tem essa ajuda, tem esse carinho especial. Então, o Paulo também tinha muito carinho, né, para esta igreja. E muitas vezes, quando o apóstolo Paulo escrevia as cartas para certas igrejas, né, é porque ele ficou ouvindo, sabendo de que havia um problema dentro da igreja, né? Por exemplo, algumas igrejas sofriam ataques dos judeus, né, porque falaram, vocês têm que fazer tudo que a gente faz de lei, né, tem que se circuncisar, tem que obedecer o sábado, né? Vocês estão errados porque vocês não fazem essas coisas. Então, eles sofriam ataques, né, de perseguição. Ou, de outro caso, tem igrejas que faziam problemas, né, muito problemáticos, né, de causar divisão, de intriga, de briga, né, de orgulho, né? Embora que a igreja dos Filipenses não tinha tanto conflito assim marcante, igual, por exemplo, de Coríntio, ali em Coríntio era toda a pessoa se achando que era super espiritual, né? E também, eu sigo Paulo, eu sigo Pedro, eu sigo fulano, né? Muita divisão, muita confusão. Mas essa igreja, embora que não foi tão grande assim, tinha uma certa rixa entre duas irmãs, não irmãs de sangue, de família, mas, né, da comunidade de igreja, né? E essas mulheres se chamavam Evódia e Sintique. E era tanto a necessidade do Paulo dar atenção nesse problema, porque na palavra não se fala, né, o que era a causa de sua rixa, o seu entendimento entre as duas mulheres, mas era algo tão assim notável que a igreja começou a ficar assim meio dividida de opinião, né? Então o Paulo sentia a necessidade de eu quero dar minhas palavras nisso, né? Ali ele ficou falando para elas, né? Primeiro, o apóstolo Paulo foi muito sábio, porque ele não ficou de tomar lado, sabe? Eu concordo com a Evódia porque ela fez assim. Ou, não, eu estou no lado da Sintique. O Paulo, na sua carta, jamais fazia isso de, eu favoreço fulano, e eu não concordo com tal. Ele reconheceu e elogiou
elogiou essas duas irmãs por serem tão fiéis, porque de fato essas mulheres, né, nessa igreja ainda, né, a mulherada foram super assim envolvidas no trabalho do evangelização, né, na parceria com Paulo, e essas duas também eram a parte disso, né? Então o Paulo lembrou essas duas, falou: nossa, vocês duas são super parceiras na minha vida, né? Vocês fazem muito trabalho duro para me ajudar, e por ter esse carinho também nelas, ele queria incentivar essas duas irmãs a importância de união e solidariedade. Também o legal dessa igreja em Filipos, que essa igreja foi meio reconhecida de ser uma igreja bem unida, bem assim de família mesmo, né? Então Paulo queria assim focar nisso de novo. Lembram disso, que vocês, como a igreja, é assim. Vocês são unidas, vocês são irmãos de fato. E ali ele que fala: irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, o que é bom, o digno, pensem nessas coisas, né? Essas virtudes que o apóstolo menciona aqui são as formas que nós podemos enxergar os outros, né? Por quê? Como eu falei que o Paulo não ficou de falar: eu gosto mais dela do que ela, né? Ou ficou assim: sabe o que? Fulana fez assim, e eu não gostei, né? Nós, como seres humanos, né, a gente tem tendência de julgar, né? Não é difícil a gente olhar, enxergar numa pessoa e já assim dar um escaneamento nessa pessoa, pensar: fulano, legal, cicrano, não tanto, né? A gente dá já uma lista na nossa cabeça de porque a gente gosta de tal e que não gostamos de outro, né? E quando a gente for muito nisso de assim julgar, de ver somente o que é ruim e negativo de outros, é difícil esperar união, né? A gente sabe muito bem disso já dentro das nossas famílias, né? Quem tem muitos irmãos, né, também é fácil entender, né, que eu gosto, né, do irmão 1, mas não gosto da irmã 3, né? Eu tenho 2 irmãos, né? E eu também meio que faço isso, né? Porque eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais nova, né? E infelizmente eu vejo mais qualidades negativas no meu irmão do que a minha irmã. E portanto eu às vezes favoreço mais e fico mais assim dando tempo para minha irmã do que o meu irmão, né? Eu como Chondo, né? Imagina, né? É do meu sangue, né? Mas dentro da comunidade da igreja a gente faz isso igual, né? Não por querer, né? Eu não acredito que nós fazemos isso de propósito, mas assim, só de não pensar, de não cuidar dos nossos pensamentos, a gente meio que entra nesse vibe de fulano, legal, ciclano não, né? E quando a gente ficar nisso, realmente vai ser muito difícil a gente aceitar o outro como se fosse o seu irmão, como se fosse família, né? Então, qual seria a solução disso? É exatamente o que Paulo falou aqui hoje, né? O que é legal, o que é bom, o que é louvável, o que é digno de ver, né, dessas pessoas, pense nisso, né? A gente tem que treinar a nossa cabeça de não pensar e não identificar de imediato o que é ruim, o que é negativo dessas pessoas, mas sim, vamos ver o que é legal do fulano. Vamos ver o que o ciclano faz de bom, né? Se você continuar a treinar a sua cabeça, o seu pensamento assim, já logo você se melhore, você se torna essa pessoa que consiga enxergar o bom de pessoas. Você consiga aceitar o outro, não porque é fácil de aceitar, mas porque já o seu coração mudou, né? A sua cabeça não é mais assim inclinada
a pensar de que todo mundo é ruim, tudo é negativo. Eu confesso que essa mudança de pensamento não é fácil, né? Ainda mais se você é tipo de pessoa que não é de dizer para frente, né, o que você pensa, o que você sente, né? O que você é mais introvertido, né? É difícil, né? Eu sou bem introvertido e eu não sou muito de falar de boca para fora. Então, eu faço muito dentro da minha cabeça, o meu pré-julgamento da pessoa, né? E por muitos anos era difícil para eu, assim, né, enxergar os meus irmãos da igreja como realmente fossem os meus irmãos. Eu via eles como, tem nada a ver comigo, porque ele faz assim, ele é assim. Eu não gosto dele assim, né? Mas Deus tocou no coração, né? E logo, não logo, né? Mas depois de um tempo, ele ficou me treinando e mudando a minha cabeça de pensar, não, para de pensar nessas coisas, para de ver as pessoas ruins, né? Enxergue, né, o seu irmão dos seus pontos positivos, né? E ali ficou mais e mais, assim, não fácil, mas ficou mais e mais assim, né? Dava para enxergar melhor, né? E hoje, né, para mim, é pouco difícil para eu, assim, já logo de cara ver uma pessoa pensar, nossa, que ruim, hein? Né? Tem que fazer muita coisa na minha frente para eu pensar, cara, esse é um desastrado. Não, Deus ajudou a me transformar, a ver o que Ele vê nesta pessoa, né? Então, o Paulo também nos incentiva, ele nos encoraja a fazer a mesma coisa, né? E em versículo 9, ele nos dá esse convite. Ele fala, ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim, né? O Paulo falou, olha para mim, né? Eu estou fazendo igual, né? Eu não estou só falando para boca fora, mas vejam, eu estou fazendo igual com vocês, né? Ele queria que essa igreja se manterem a paz e a união que eles já desfrutavam, né, dentro dessa comunidade de igreja, né? E para essas duas irmãs, a melhor forma de experimentar isso é para essas duas se aplicando em prática, como perdoar a outra e para reconciliar com a outra, não é? Então, meus queridos, isso, obviamente, não é somente para a igreja, né? Isso aplica também em suas casas, no seu trabalho, nas suas escolas, né? Onde você for na sua vida, se você conseguir enxergar o bom das pessoas, porque o seu coração está cheio do amor de Jesus Cristo, isso vai ajudar você, né? Porque, obviamente, né, vivemos num mundo onde é cada dia mais difícil acreditar nas pessoas. A gente vê muitas vigaristas, a gente vê muitos, né, safados nas nossas vidas. Mas se você, pelo menos, tenha um coração moldado no amor de Jesus Cristo, né, para você, vai ser muito mais fácil aceitar, de ajudar, de compartilhar, né? Então, isso é um convite para nós também, né? Vamos começar a pensar nessas coisas. O que é bom, o que é agradável, o que é, né, de boa fama, né? Vamos enxergar os nossos irmãos, né, com o olhar de Cristo, né? Vamos amar com o coração de Jesus Cristo. E vamos ter essa comunhão linda em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos que
por nossa força, por nosso esforço, é difícil a gente mudar. Principalmente quando se trata de relacionamento com outras pessoas, entendemos que é difícil enxergar os outros em teu olhar. Mas, Pai, sabemos que para Ti nada é impossível e o Senhor se interessa muito a nos usar como instrumentos de protagonistas de aceitação, de amor, de reconciliação. Então, Pai, nos dê primeiro o Teu coração, nos dê o Teu olhar, nos faça entender e aceitar de que os nossos irmãos são bons, são amados por Ti. Então, Pai, que o Senhor faça a nossa família espiritual crescer mais e mais em união, mais e mais em aceitar, em paz. E, Pai, que a gente possa desfrutar toda semana essa comunhão linda em Jesus Cristo. Então, Pai, abençoe nossa família, abençoe essa comunhão e que a gente realmente sente na pele o que é viver em paz, em harmonia com os irmãos. Obrigado em nome de Jesus. Amém.